Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, começando a nossa sexta-feira, que inclusive o sol resolveu aparecer para que a gente tenha mais disposição para fazer essas atividades físicas. E hoje estamos falando da terceira idade. Que tipo de benefícios algumas atividades alternativas podem trazer para esse público? É isso que a gente vai saber agora, porque a gente quer saber, a gente falou a respeito dessa mudança do estilo de vida, a mudança na autoimagem, mudança de comportamento, até essa melhor interação, ele conhece mais amigos, acaba agregando mais valores, né? Agora a gente precisa entender quais são esses benefícios físicos, por isso eu vou pedir para a nossa produção colocar lá a nossa tela interativa número 2 para a gente discutir um pouquinho a respeito disso. Olha só, melhora da velocidade de andar. Então, alguns idosos que são sedentários, como nós falamos, acabam mudando isso também, refletindo na sua saúde, né? Isso, pois é. Então, o que acontece? A gente tem uma perda de força muscular, uma perda de tecido muscular, a questão do equilíbrio, ela fica um pouco prejudicada, comprometida, né? E aí, com isso, a gente vai diminuindo, né, o movimento das passadas, né? A questão do encurtamento muscular também é muito comum nessa idade, né, nessa faixa etária. E aí a gente tem essa questão aí que pode ser melhorada, né, com atividade física ou preservada, né, à medida do possível, né? Então, melhora do equilíbrio também, Isso. Aumento do nível de atividade física espontânea, melhora da autoeficácia, ele se sente mais disposto. E é aquela questão que eu falei para você das atividades de vida diária, né? Que vão perdendo um pouco, né, essa questão da força, da qualidade física, né? E aí, com o tempo, eles acabam perdendo também essa autonomia, né? Então, a gente vai lá e tenta preservar um pouco disso, né? Questões muito simples, né? Que a gente, quando a gente é jovem, a gente faz naturalmente, como sentar no chão e levantar, ou deitar na cama e levantar. Então, a gente já tem uma perda nesses pontos, né? Sentar na cadeira e levantar, então a gente já tem perda de força de membros inferiores, né? Então, a gente vai lá, faz um trabalho para estar preservando essa questão da força, né, muscular, e aí a gente tem uma melhora aí nessas condições. Agora, a contribuição na manutenção da densidade óssea, como a gente falou, o nosso corpo vai envelhecendo, inclusive o tecido muscular, o tecido ósseo e os nossos órgãos também, né? Isso mesmo. E aí a gente tem, assim, um grande número de idosos com problemas ósseos, né, osteomusculares, né, com a perda da densidade óssea, por conta da idade, por conta das questões hormonais, por conta do envelhecimento natural, né? E aí a gente vai lá também com um trabalho de força, com um trabalho de ganho, né, de força muscular, que vai proteger os ossos também. Vale ressaltar que é muito comum as pessoas comentarem: o idoso ele caiu e quebrou o fêmur, que é muito comum, né, por ser o maior osso do nosso corpo. Mas vale lembrar que, na verdade, ele quebrou o fêmur e caiu por conta da densidade óssea, por conta da fragilidade, por conta da porosidade, por conta de uma série de situações que é o médico que avalia também, né? Então, lembrar que a gente tem a questão médica, os nossos idosos que frequentam o parque, eles têm que fazer exames médicos anuais ou semestrais, dependendo da condição física dele, né? E o médico vai determinar quais são as atividades de acordo com a intensidade que ele pode estar realizando, né? A partir de quantos anos esse idoso pode frequentar o parque? Então, pela manhã, no horário da manhã, a gente está recebendo idosos a partir de 60 anos e à tarde a partir dos 50 anos, né? Que a gente já tenta trazer com uma certa antecedência para estar prevenindo várias doenças às pessoas que queiram frequentar, né? Fazer as nossas atividades. Da manutenção, da prevenção, promoção da saúde. Agora a gente ajuda no controle também do diabetes, artrite e até mesmo doenças cardíacas. Isso mesmo. A questão da diabetes, a gente tem a questão do açúcar aí no sangue, né? Então a atividade física vem para ajudar a controlar com auxílio da medicação, se for necessário, né? Com auxílio da insulina. E aí a gente tem a questão do gasto de energia que vai influenciar, né? Que a atividade física vai ajudar a equilibrar, né? Vale ressaltar também que tem a questão da alimentação, que é muito importante, né? E agora, no nosso calor, né,
de Manaus, também a questão da hidratação. Então a gente está sempre pedindo que eles se atentem para isso, né? Não passem muitas horas sem se alimentar, se vão fazer uma atividade física antes da atividade física, que comam alguma coisa que possa estar proporcionando essa energia, né? E que estejam se hidratando independente da atividade que vai realizar durante o dia. Agora, é muito comum a obesidade na terceira idade? É muito comum porque o ideal seria que nós fôssemos envelhecendo e fosse comendo menos, né? E na atual vida moderna que a gente vive, né, a tendência é que a gente passe a consumir comidas hipercalóricas, né? Então eles acabam levando esses hábitos também para a idade avançada, né, para o idoso, né? E aí a gente não tem uma mudança de hábitos alimentares e o ganho de peso, né, o ganho de gordura, ela continua permanente, até por conta do metabolismo que desacelera, né? Então a gente tem bastante, a nossa população na questão da obesidade é bem grande. Um público-alvo, né? Digamos um público-alvo, assim. Acho que né? O mais frequente que a gente está tendo hoje, pelo cenário até mesmo dessa questão do fast food, das facilidades, é o público infantil e o idoso que são mais atingidos, né? Isso mesmo, então é uma questão que a gente tem que tentar melhorar, né? E se colocar junto deles, né, para tentar resolver, achar uma solução, né, para esse problema. Mas é bem comum, gente. É a facilidade, né, a questão da facilidade. Então a gente tenta sempre estar conversando com eles nesse sentido, né? E eles tentam também, né? Mas tem horas que fica bem difícil. Vamos entender um pouquinho mais a respeito desses benefícios agora na nossa tela interativa número 3, para a gente discutir um pouquinho mais a respeito disso. Aqui está falando sobre a melhora da ingestão alimentar. A gente percebe então que tem um reflexo em vários setores, né, digamos assim. Uhum. Tem sim, relacionado à questão da prática de atividade física, a gente vai perceber o seguinte, vai buscar lá na imagem, né, na autoimagem. Ele vem para o parque, começa a praticar uma atividade física. Ele se sente melhor consigo mesmo, né? E aí ele, preciso emagrecer, ou eu quero ficar melhor, quero ficar mais elegante. E aí ele busca essa questão da alimentação, né? Vamos tentar melhorar a questão da alimentação, vou fazer uma atividade física, vou interagir mais com as pessoas que estão ao meu redor, né? Do meu convívio, né? Vale ressaltar que não são só idosos do mesmo convívio. A gente vai ter pessoas de várias idades, né? Dependendo do ambiente, né? Então a gente sempre está buscando isso, né? Não é só o idoso, é a pessoa adulta, são as crianças, são os adolescentes, né? E eu costumo dizer assim, que cada dia mais eles estão conseguindo manter esse convívio, porque tem a questão agora do WhatsApp, né? Então sempre eles estão falando pra gente, olha professora, meu neto mandou uma foto, olha aqui, meu neto tá conversando comigo, os meus amigos, aí a gente percebe uma interação melhorada. Mas por conta da autoimagem, por se sentir mais confiante. Então a atividade física, a questão da alimentação é uma coisa que vai contribuir bastante, né? Porque ele vai se sentir incluído naquele convívio, né? Podendo contribuir de alguma forma. Então vamos voltar para a nossa tela interativa, porque a gente falou sobre os reflexos também nessa questão emocional. A diminuição da depressão a gente já consegue, eu acho que ver nos primeiros momentos, né? Já conseguimos ver nos primeiros momentos. Assim, eu tenho um caso que eu sempre falo, que eu acho assim excepcional. Eu tenho um aluno meu que ele tem mal de Parkinson e ele não estava conseguindo realizar as atividades, né? Ele ia para a piscina, escorregava por conta do Parkinson. Professora, eu não consigo fazer atividade, como é que eu faço? Eu falei, vem comigo, vamos fazer pilates, vamos fazer um trabalho mais específico de controle. E aí ele fez o trabalho, mudou o horário da medicação que ele tomava antes, né, que passou a tomar no horário mais próximo das atividades, e aí conseguiu voltar a fazer as atividades de antes, né, conseguiu voltar para ido, consegue caminhar muito melhor, então ele está muito mais autoconfiante, está muito mais comunicativo. Então, assim, foi uma forma de prevenir, porque a tendência era que ele caminhasse para esse quadro de depressão, né? E à medida que eles vão perdendo, como eu já havia falado, essa questão das atividades de vida diária, se movimentar, se deslocar, eles vão se sentindo exclusos, né? Poxa, eu não posso mais ir no cinema, eu não posso mais ir no shopping, porque eu sinto dor nas pernas, ou eu não tenho força para caminhar, ou para subir e descer do ônibus, eu não posso mais dirigir, enfim. São uma série de situações que a gente tem que analisar, né? Ninguém gosta de depender do outro, né? Verdade. Então a gente tem que melhorar nessa questão. Agora está falando sobre autoestima, a gente já falou. Manter o peso ideal, que é muito importante.
fortalecer inclusive articulações e a lombar também, para que não aconteça nenhuma, porque é muito comum sofrer quedas nessa idade, né? Sim, é bastante comum, principalmente dentro de casa, né? Ou a gente vê muitos relatos de idosos que vão descer e subir do ônibus e tem problema com relação a isso, com relação à calçada, né? Então a gente está nessa melhora, né? Não é um trabalho isolado, porque a gente tem uma série de situações, né, que tem que estar avaliando, mas a tendência é tentar prevenir isso, né? Dentro de casa, olha, cuidado com os tapetes, cuidado com o chão molhado, não fica fazendo trabalhos domésticos que sejam muito pesados, até por conta da idade. É uma questão para prevenir, né? Então, assim, a gente tem relatos com relação a isso, né? E eles tentam, não, eu não vou fazer porque eu não quero deixar de praticar minha atividade, eu não quero deixar de fazer as coisas que eu gosto, né? Verdade. Agora fortalece os músculos das pernas, das costas, melhora os reflexos também, né? Isso. Só para dar uma ênfase na questão dos músculos das costas, vale ressaltar que nessa idade a postura ela vai modificando, né? Então, o fortalecimento da musculatura que envolve as costas e todo o nosso tronco é importante para manter essa postura, né? E assim a gente consegue prevenir as dores que vão surgindo, né, com o passar do tempo, né? E a melhora dos reflexos é com certeza a questão da atenção, da concentração, que fica bem prejudicada, né? Da memória, então eles ficam mais atentos, ficam mais ligados, como eles falam, né, para fazer as coisas, então fica bem legal. Alia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. Gostamos muito, é uma população que precisa de uma atenção especial, de um carinho, enfim, é muito especial conviver com eles, né? Até mesmo por conta dessas experiências, histórias, que acaba refletindo, de certa forma, a gente fica pensando, né? Não posso fazer assim porque eu ouvi uma história, então é mais ou menos por aí. Muito obrigada, agradeço ao Douglas, que é professor de dança, coordenador também das atividades lá do Parque do Idoso, sempre está à disposição, a Fábia também, então até a próxima, viu? Até a próxima. Eu agradeço em nome da Fundação Dr. Thomas pelo convite, né? Estamos sempre à disposição e quem quiser ir lá ver como é que é o nosso trabalho, está super convidado para fazer isso. Muito obrigada mais uma vez. Para você de casa, não saia daí, porque hoje nós vamos trazer uma técnica inovadora. Você já pensou, já desejou em algum momento da sua vida em afilar o rosto? Tirar, por exemplo, o excesso das bochechas? A gente vai falar daqui a pouquinho com o nosso especialista, parceiro do programa Estilo de Vida, o cirurgião Israel Oliveira, falando sobre essa cirurgia. A gente volta já.